Obrigado. Pronto, tá gravando. Tá, pessoal, já vou voltar aqui para essa página que é o que a gente vai ver hoje. Eu queria só lembrar que a gente tem visto muitas coisas, né, ao longo das últimas aulas todas, e aí eu queria dar uma lembrada também no que a gente viu até aqui. É muita informação, né? Acho que isso aqui vai ajudar. Isso aqui ajuda a gente melhor. Então tá. A gente tem visto, assim, ao longo de... Acho que essa é a nossa última aula do ano, se não me engano, acho que semana que vem é Natal, não é isso? Tenho quase certeza. Não sei. E aí, para a gente fazer um grande resumão, assim, de tudo que a gente falou até agora, a gente tem visto história do Brasil, assim, quando eu comecei a dar aula aqui nessa turma, cheguei até a dar uma aula de Revolução Russa, né, porque me falaram para escolher o assunto, e aí depois a gente acabou querendo ver o Iluminismo, a Revolução Francesa, e aí vocês deram a ideia, quando a gente conversou de uma linha para seguir, da gente falar um pouquinho de história do Brasil, e aí a gente vem nessa pegada desde então, que eu acho que deve ter uns 2 meses, assim. Então, só para lembrar tudo que a gente falou, não sei se teve todo mundo aqui o tempo todo, a gente iniciou vendo aqui esse processo de independência, tá? Que foi um processo longo, né? Então, a independência do Brasil, ela não foi algo que aconteceu da noite para o dia, ela não foi algo que foi tão simples quanto parece quando alguém fala, e aí no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I fez marcha de Ipiranga, né? E gritou independência ou morte. Pelo contrário, ela foi um processo que se estendeu desde o final do século XVIII, né? Desde 1789, até 1822, né? Ou seja, é um processo aí de quase 30 anos, né? Essa foi uma das coisas que a gente falou, né? Que a questão do Brasil se tornar independente foi um processo bem longo. A segunda coisa que a gente falou foi que essa independência que aconteceu não era exatamente o que o povo brasileiro queria, né? Porque o Brasil, diferente dos outros países da América Latina, ele se tornou uma monarquia e seguiu sendo regido pela coroa de Portugal, né? Ou seja, a gente, na verdade, nunca se tornou independente, né? A gente só teve uma separação legalizada de Portugal, mas continuamos sendo regidos pela mesma família real que já nos regia antes. E aí a gente chegou a ver a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que foram as primeiras revoltas separatistas. O que isso quer dizer? Que eram revoltas que trouxeram, primeiramente, essa ideia de separar o Brasil de Portugal, né? Que para a gente é uma coisa muito óbvia, porque nós vivemos num Brasil separado, mas por muitos séculos ninguém pensava que isso poderia ser uma possibilidade, né? Então, a Confidência Mineira e a Conjuração Baiana foram as primeiras revoltas que trouxeram essa ideia. Não, a gente quer separar a colônia da metrópole. Nem a Inconfidência Mineira, nem a Conjuração Baiana falavam de tornar o Brasil independente. Isso foi uma outra informação que eu trouxe para vocês. Elas queriam a independência de Minas Gerais e a independência da Bahia, né? Então, uma outra coisa que eu ressaltei muito ao longo das aulas, não sei se vocês lembram, é que não havia essa consciência de Brasil, né? O brasileiro, ele não tinha essa ideia de sou brasileiro, pertenço a esse país enorme. Existe uma consciência mineira, uma consciência baiana, uma consciência pernambucana, uma consciência paulista, né? As pessoas elas tinham mentalidades regionais, tá? Então, na verdade, a gente teve uma independência imposta pela família real e imposta também de um país que no coração da população não fazia sentido, tá? E aí, a outra aula que a gente viu, depois que a gente viu Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, a gente falou de outras coisas que aconteceram nesse meio tempo. Então, por exemplo, a gente viu que a família real veio para o Brasil.
E isso fez com que o Brasil criasse uma série de instituições que não haviam aqui antes, como a imprensa régia, a Biblioteca Nacional, universidades, manufatura, o Jardim Botânico, né? Então, o Brasil passou a ter uma série de instituições que não tinha anteriormente. Isso ajudou também no nosso processo de independência, o Banco do Brasil, né? E, além disso, o Brasil acabou deixando de ser colônia nessa época, porque o D. João VI ele teve que assinar um acordo lá com a Inglaterra, porque a Inglaterra que ajudou ele a vir para cá, e esse acordo abria o mercado brasileiro para comércio com os ingleses, que era o acordo de abertura dos portos para as nações amigas. Então, nesse momento, o Brasil já tinha deixado de ser colônia. Um pouquinho mais para frente, 1815, o Brasil foi elevado a reino, ganhando um status mais alto também. E aí eu até vi com vocês, aqui em 1817, a Revolução Pernambucana, que foi uma revolução que, de fato, conseguiu proclamar a independência por um período curto de tempo, tornando Pernambuco uma república. E foi aí que a gente viu um pouquinho, não sei se vocês vão lembrar, da história, né, da bandeira de Pernambuco, por exemplo. E isso para dizer que, além do Brasil estar evoluindo, assim, no sentido institucional, no sentido econômico, a população estava demandando essa independência. Então, isso pressionou muito a família real para tomar uma decisão. E a decisão que a família real tomou foi ela mesma proclamar essa independência para que ela não perdesse o Brasil, para que ela não perdesse o domínio do Brasil. Então, o que acontece aqui em 1822 é uma jogada, né, do Dom Pedro I, de o D. João VI voltou para Portugal e ele ficou, e ele proclamou a independência do Brasil de Portugal. Isso aqui foi nossas primeiras semanas, tá? A gente viu esse processo de independência. Aí, nas últimas aulas, particularmente, a gente tem visto o Brasil Império. A gente falou do primeiro reinado, que é aqui, esse período do governo de Dom Pedro I. A gente falou na última aula da regência, que é esse período que o Dom Pedro I ele voltou para Portugal e o Dom Pedro II era muito criancinha. E a ideia é que a gente comece a ver hoje um pouquinho o segundo reinado. Por que começa? Porque o segundo reinado ele se estendeu de 1840 a 1889. Tá? Então, foi muito longo. Né? Foi um governo de quase 50 anos. A gente não consegue estudar ele em uma aula. E ele tem muitos detalhes. Então, só para lembrar vocês um pouquinho, quando a gente falou do primeiro reinado, eu apontei para vocês, primeiro, o governo de Dom Pedro I. Falei para vocês que, socialmente, o Brasil continua igual, tá? Não teve nenhuma diferença. Uma desigualdade social muito grande, muito profunda. Ele era um governo que só tinha representação de homens brancos da elite, e muito centralizado na figura do Dom Pedro I. Dom Pedro I ele foi muito autoritário, ele chegou a ser tão autoritário que ele desagradou mesmo essa elite, de tão autoritário que ele era. E que, ao longo desse governo aqui, houve também várias revoltas, porque, como eu estou falando para vocês, não era o que o brasileiro queria, né? Não era o que as pessoas que moravam aqui queriam. Então, foi um momento de muitas revoltas. Tá? A gente viu duas delas. A gente viu a Confederação do Equador, que começou de novo em Pernambuco, e a gente viu também a Revolta da Cisplatina, que foi lá no Uruguai, porque o Uruguai fazia parte do Brasil, e o Uruguai conseguiu se tornar independente. Tá? E aí o Dom Pedro I, depois de tudo isso, depois de revolta, depois de fazer um governo super autoritário, ele acabou ficando isolado, não tinha apoio nem da elite. E ele não conseguia governar isolado. Ao mesmo tempo, o Dom João VI já estava meio que morrendo lá em Portugal, e o Dom Pedro I precisava decidir se ele ia lá pegar a coroa de Portugal ou se ele ficava aqui. Então ele decide voltar. Ele vai para Portugal e ele deixa aqui o Dom Pedro II. Na época tinha 5 aninhos de idade, um bebê, uma criança. E, claro, que uma criança não podia assumir o governo do Brasil. Então, quem assume são 3 regentes, tá? Que eles ficariam no governo até o Dom Pedro II ter 18 anos, até ele ser maior de idade. E aí é esse período que a gente conhece como período regencial. Só que na aula passada, a gente viu que a principal coisa a se falar sobre a regência é que teve revolta atrás de revolta. Não sei se vocês vão lembrar. Deixa eu até botar aqui aquele mapinha que eu botei para vocês na última aula. Eu tinha trazido esse mapinha aqui para vocês. Foram muitas revoltas e não eram umas revoltas assim localizadas.
né? A gente teve revolta aqui no norte, teve revolta no nordeste, teve revolta no sul. O sul do Brasil quase nunca foi de se revoltar, né? E ainda assim, a gente viu que teve revolta no sul também. E aí a gente viu que, enfim, eram muitos os motivos dessas revoltas, eles eram motivos diferenciados, né? Enfim, tipo, a revolta dos malês, falei para vocês, que foi aqui em Salvador, ela foi uma revolta que partiu de escravos que queriam principalmente a liberdade, né? Enquanto que aqui no Rio Grande do Sul, ela partiu de estancieiros, ela partiu de pessoas que tinham propriedade de terra e estavam muito boladas com os altos impostos e com o fato de que o governo estava favorecendo a importação da carne da charque do Uruguai e não do Brasil. Então, assim, elas foram revoltas diferentes, partindo de classes sociais diferentes, mas que desestabilizaram muito essa regência, né? Porque a gente sabe que revolta é uma coisa muito trabalhosa. Revolta, guerra, exige dinheiro, exige atenção militar, exige atenção política. E o governo estava muito instável, né? De ter que prestar atenção e calar tanta revolta. E aí, eles tomaram aí uma medida para tentar, ou seja, muita insatisfação com o governo, e aí a saída que o governo acha é proclamar o Dom Pedro II maior de idade. Eu já vou voltar para cá, eu tinha separado essa parte para a gente ver hoje. O Dom Pedro II maior de idade antes da hora, que foi como a gente terminou a aula passada. Espera aí, deixa eu chegar lá. A gente viu aqui o golpe da maioridade, que é um assunto muito importante. Volta e meia, ele sim aparece no vestibular. Basicamente, né, para tentar parar com essa instabilidade política, o governo declara que Dom Pedro II é apto a assumir o governo com 14 anos de idade, para que parasse com essa regência e tivesse um governo centralizado de novo. Né? E aí acaba que ele assume com 14 anos de idade, em 1840, tá? Esse é o golpe da maioridade. E aí dá início à fase que a gente conhece como segundo reinado. Tá? Gente, tudo que eu falei agora, eu sei que foram coisas super corridas, foram coisas que a gente viu em todas as nossas aulas, tá? Eu queria fazer um resumão aqui, por ser, acho que pelo que eu entendi, a nossa última aula do ano, não tenho certeza. Mas também antes da gente entrar no segundo reinado, porque o segundo reinado em si tem muitos detalhes. Não sei como é que vocês estão, não sei se vocês anotam quando eu falo, se vocês lembram de todas essas coisas que eu falei, se alguém tem alguma pergunta, ou se a gente segue adiante, como é que tá isso para vocês? Imagina. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, não lembra de alguma coisa que eu falei, ou nada do que eu falei faz sentido, também pode falar isso também, tá? Show. Então tá, então eu vou prosseguir aqui. Então, gente, o segundo reinado. Questões do segundo reinado, tá? Primeira questão é que o Dom Pedro II, ele foi o governante que mais tempo ficou no governo na história do Brasil. Há 49 anos. A gente nunca mais teve um governante que ele ficou tanto tempo no governo. Ao longo do nosso governo republicano, que vai vir depois, foi Getúlio Vargas, que ele ficou 15 anos direto. Né? Mas se a gente for olhar a história do Brasil como um todo, Dom Pedro II foi o governante que ficou mais tempo no poder. No geral, ele era um governante popular. Tá? É claro que também houve muita insatisfação, houve muitas revoltas, mas ele era mais querido pela população, tanto do que o Dom Pedro I, quanto do que a regência. Isso porque o Dom Pedro II ele era brasileiro. Ele não só foi o governante que nos governou mais tempo, mas ele foi o nosso primeiro governante brasileiro. Né? O primeiro governante que tinha nascido aqui no Brasil. Então, isso também teve algo de fundamental. Deixa eu checar aqui. Acho que eu só quero checar
se eu tenho uma apresentação sobre isso. Acho que eu tenho. Não tô achando. Acho que eu não tenho, não. Então, essa é a primeira questão, tá? Segunda questão. Ao longo desse governo, havia 2 partidos, tá? O que quer dizer partido, gente? O que a gente tinha era um império, tá? Não é que as pessoas votavam, não é uma democracia. Mas não era um governo absolutista. Eu não sei se vocês já chegaram a ver em algum momento sobre. A gente falou um pouquinho disso quando a gente falou de Revolução Francesa, mas já tem bastante tempo, então não sei se vocês lembram. O que é uma monarquia absolutista? Ela é uma monarquia que, de verdade, o rei ele tem todo o poder, ele pode fazer o que ele quiser, ele não presta contas para ninguém, né? Ele pode fazer de verdade o que ele quiser. Outra coisa é ter uma monarquia constitucional, uma monarquia que você tem uma constituição e você tem um embasamento de leis. O cara, ele é rei? Ele é rei. Ele tem mais poder que todo mundo? Tem. Só que ele não pode fazer o que ele quiser, tá? Existem leis que ele tem que seguir, tá? E essas leis, por sua vez, elas são regidas por ou um parlamento, que é o caso da Inglaterra, por exemplo, ou aqui no Brasil pela Câmara de Deputados e Senadores, que já era o caso daquela época. Tá? A gente já tinha deputados nessa época. O que esses deputados fazem? Eles, enfim, basicamente poder legislativo. Eles sugeriam leis e criavam as leis ou não. Tá? E aí, esses deputados, eles eram desses partidos políticos. E quem é que votava para essa galera chegar no poder? Só homens brancos, livres, que tinham uma renda mínima, tá? Era um voto censitário. E aí, o que eu acho que é importante de vocês perceberem aqui, é muito detalhe que está nesse livro, mas que, né, o jogo político era entre 2 partidos, os liberais e os conservadores. Tá? Essa é uma das características do segundo reinado. Qual que é a grande diferença entre eles? Também é importante vocês perceberem que nenhum deles está aqui pensando num governo hiperdemocrático para a população. Nenhum deles está pensando nas grandes massas populares. Os 2 partidos são compostos por esses homens que eu estou repetindo aqui para vocês o tempo todo, brancos, de elite, né? Então, assim, não é uma galera que está preocupada com os direitos sociais. Então, qual que é a diferença entre eles? A grande diferença é que os conservadores, eles buscavam centralizar o poder, tá? Na figura do imperador e na capital do Brasil. Menos autonomia para os estados, que naquela época eram chamados de província. Enquanto que os liberais, eles já eram mais a favor de que as províncias tivessem mais autonomia, tá? Que as províncias pudessem tomar decisões mais localizadas, pudessem votar nos seus governadores e, enfim, ter um pouco mais de independência desse governo central. Tá? Essa era a principal diferença entre eles. Tanto que esse aqui tá gravurado aqui. Tanto que deixa eu até dar um zoom maior para a tela ficar maior para vocês. Tanto que os conservadores, os liberais, quer dizer, são eles que vão começar a trazer essas ideias republicanas, e essas ideias republicanas elas vão se fortalecer aí ao longo desses 40 anos, até que, enfim, o Brasil se torna uma república. Tá? Isso, eles queriam o que a gente tem hoje no Brasil, né, na nossa República Brasileira, é exatamente isso. A gente tem um governo central, mas a gente sabe que os estados têm total autonomia. O que isso quer dizer? Como a gente acabou de viver poucas semanas atrás, a gente vota no nosso prefeito, né? Ou em outro momento a gente vota no nosso governador. E esse prefeito e esse governador, eles têm aí, né, um espaço para tomar decisões locais. Então, acho que todo mundo deve estar acompanhando, né, essa história da vacina. Ah, São Paulo vai começar a vacinação. Por que São Paulo e não o Rio, né?
porque o prefeito de São Paulo está tomando as medidas para isso. Então, a gente, numa república federativa, a gente tem mais autonomia provincial, né, que no caso hoje em dia é estadual. Tá? Então, o primeiro ponto aqui do segundo reinado é essa dinâmica desses dois partidos que vão estar toda hora disputando a maioria de cadeiras. Tá? A segunda questão é que, de novo, depois dos liberais terem feito o golpe da maioridade, o poder ele vai voltar a ser fortalecido, tá? Vai ter menos, vai ter menos essa autonomia que eu estou falando para vocês e mais ênfase no poder centralizado, tá? E a rebelião Pereira eu vou voltar depois. Acho que vale a gente dar uma aula só sobre as rebeliões, tá bom? E aí a gente tem a questão da economia. Deixa eu abrir aqui um negócio para vocês. Eu vou abrir uma apresentação, gente, mas vou usar ela meio de quadro, tá? Não é uma... Só que eu tenho uma apresentação, sim. Peço desculpa não estar com as coisas abertas antes, é que eu saí direto de uma aula para entrar nessa aqui. Final de ano a gente fica um pouquinho mais corrido. Não, realmente não estou achando mesmo. Tá, então eu vou usar isso aqui como um quadro, tá? Para a gente não ficar perdido nas coisas que eu estou falando. Sobre esse segundo reinado, então a gente tem aqui as principais características. A primeira delas, como eu falei para vocês, é na política, tá? Liberais versus conservadores. Que a grande diferença vai ser mais autonomia provincial versus uma maior centralização. A outra questão que eu falei para vocês é que vai ser um período de um poder muito centralizado. Depois que os liberais conseguem fazer aquela manipulação do golpe da maioridade, os conservadores retomam o poder, tá? Então vai ser um período de muita centralização, sim. Os conservadores eles acabam meio que dominando esse cenário. A terceira questão que é muito importante é o café. Tá? Isso é muito importante, pessoal, e isso pode ser que caia assim no vestibular, é bem comum. É nesse momento da história do Brasil que o café se torna um produto de principal exportação brasileira. E isso vai ter uma consequência muito, 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 muito profunda, que é o desenvolvimento do Sudeste. Né? A gente pensa muito em São Paulo quando a gente pensa, né, na parte econômica do Brasil, embora São Paulo nunca tenha sido a capital política, a gente sabe que São Paulo funciona aí como um grande centro econômico. E grande parte é por conta disso e dessa história. Tá? Bom, não é que a gente não tivesse café antes, tá? Mas o café ele não era ainda o principal produto de exportação. O principal produto de exportação do Brasil até então era o açúcar.
Depois teve aquela explosão do ouro lá em Minas Gerais, daí até inclusive o nome Minas Gerais. E é nesse momento que o café ele começa a ganhar importância mesmo, né? Importância pelos fazendeiros brasileiros, para que ele tenha uma produção boa, para que aí sim ele possa ser exportado. E por que o Sudeste? Esse lugar que a gente conhece como Vale da Paraíba, tá? A gente conhece como Vale da Paraíba. Principalmente por conta das condições climáticas e geográficas que elas eram muito, muito, muito favoráveis. Isso é legal da gente pensar. O Brasil ele tem, exatamente por ser um país tão grande, ele tem um território muito extenso e a gente tem climas favoráveis para vários tipos de produtos agrícolas, né? Dentre eles, o açúcar, que se beneficia muito de um clima muito seco, que é o que a gente tem lá no Nordeste, um sol intenso, poucas chuvas. O café, que é o que a gente tem aqui no Sudeste, que já requer um clima mais úmido e mais chuvas. E lá no Sul, que a gente sabe que é um clima ainda completamente diferente ao crescimento de uvas, por exemplo, né? E uma série de vinícolas e outros produtos agrícolas. Tá? Então, por que, se a gente pensar, né, por que o Sudeste? Primeira questão, as condições climáticas. A segunda questão, que nesse momento a capital era o Rio de Janeiro. Tá? Então, isso também vai beneficiar a tomada de decisões. Esse café ele vai ser baseado nessa economia de plantation. Vocês sabem o que é isso? A palavra plantation ela vai remeter mais a aulas de geografia do que as aulas de história. Desculpa, eu não tinha visto bate-papo antes. Ah, tá. Ela vai remeter mais às aulas de geografia do que às aulas de história. Quer dizer que você tem uma grande propriedade, tá? E essa grande propriedade, ela usa só para produzir uma coisa específica, que no caso é o café, né? Então é uma propriedade muito grande que produz só café e usa mão de obra escrava, tá? Então ela vai reproduzir esse modelo que foi o modelo do Brasil até então. E aí, o que acontece? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui nesse mapa. O que acontece quando a gente tem a expansão das fazendas de café no Sudeste brasileiro não é só que o café se torna o principal produto de exportação. É que para você tem lá a fazenda, né? Você tem lá a fazenda de café. Essa fazenda de café, ela tem o proprietário dessa fazenda, a família que mora lá, ela tem todas as pessoas que trabalham lá, algumas dessas pessoas são livres, outras são escravas, e essa fazenda de café, que, como eu falei para vocês, é uma propriedade enorme, imensa, ela também precisa ser abastecida, né? Então, vai precisar montar mercado perto. E aí, para esse mercado ser abastecido, vai precisar vir produtos, e aí vai precisar a gente trazer esses produtos. Né? Então, você acaba criando ali em torno daquilo toda uma rede de subsistência, que, nesse momento, vai fazer com que fique possível e necessário a criação de uma rede de ferrovias. Até então, a gente está aqui na segunda metade do século XIX. Até então não tinha ferrovia, não tinha trem. Né? Vários dos transportes eram, na verdade, feitos de cavalo, carroça. E agora, finalmente, já tem essa tecnologia possível de transporte. E aí, uma vez que você coloca a ferrovia, né, e esse transporte de trem, vai facilitar a circulação de pessoas. E aí começam a se criar outros empregos e outras necessidades e outras propriedades. Tá? Então, é por isso que essa região do Sudeste vai ter esse desenvolvimento econômico que vai desembocar, como a gente vai ver nas próximas aulas, na industrialização mesmo. Sabe? Porque um dos motivos pelo qual o polo industrial brasileiro acabou ficando lá em São Paulo foi por conta dessa rede de ferrovia, tá? E também por conta da mão de obra imigrante, que eu vou falar para vocês também. Então, o café, ele vai levar a esse desenvolvimento econômico, político do Sudeste, tá? Ele é um desenvolvimento econômico. Desculpa, escrevi errado. Então, vamos lá. Então, esse aqui é um ponto importante aí desse segundo reinado. Outro ponto muito importante do segundo reinado vai ser a imigração. Alguém aqui tem alguma ideia? Se vocês não quiserem falar, vocês podem escrever. Por que vai aumentar a mão de obra imigrante no Brasil nesse momento?
Porque o quê, professora? Não entendi. O que aumenta a imigração para o Brasil nesse momento? Por conta da libertação dos escravizados, aí aumentou a imigração para aproveitar a mão de obra deles, dos imigrantes. Exatamente, está no caminho certo. Para branquear o povo também, Marcelo, legal. Então, são duas questões. A primeira delas, como acho que a Silvana falou, não é que não tem mão de obra escrava, pelo contrário, tá? O Brasil está vivendo aqui um ápice da mão de obra escrava, inclusive. Só que nós éramos o único país que ainda estava fazendo isso. Os outros países, principalmente da América Latina, já tinham abolido a escravidão. E aí, gente, isso é muito profundo, a gente pode falar sobre isso quando a gente voltar a falar de capitalismo, mas um dos motivos pelo qual a escravidão estava sendo abolida não é que a galera é maneira, tá? Não é porque todo mundo resolveu virar boa pessoa e achar que todo mundo é igual perante a lei. Um dos grandes motivos pelo qual a escravidão foi abolida foi por conta do capitalismo mesmo que estava se desenvolvendo. E o capitalismo, ele precisa de pessoas assalariadas, né? Como nós, porque a gente trabalha e com o nosso dinheiro a gente consome, né? Quanto mais a pessoa ganha, mais ela consome, mas todo mundo, mesmo quem ganha menos, tem que consumir. A gente tem que consumir comida, roupa, né? Transporte. Então, o capitalismo ele não consegue se desenvolver se a gente tem uma mão de obra escrava muito grande, que era o que acontecia no mundo. E por conta disso, a Inglaterra primeiro começou com esse processo de abolição da escravidão nas suas colônias e, enfim, todos os lugares que ela tinha influência, e foi obrigando o resto do mundo, foi obrigando mesmo, depois eu posso explicar para vocês como, foi obrigando o resto do mundo a abolir essa escravidão. O Brasil foi muito resistente. Tá? Tanto que nesse momento aí no segundo reinado, o Brasil cria a Lei Eusébio de Queiroz. Não sei se vocês já ouviram falar da expressão para inglês ver. Isso é para inglês ver, né? A gente está dizendo que é só para enganar, uma coisa assim. Porque o Brasil assinou uma lei que dizia que não ia mais importar escravos, era o nome dessa lei, Eusébio de Queiroz. E é claro que continua importando, tá? Então, por isso que, tipo, para inglês ver. Mas esse é o primeiro fator, a Silvana tem razão. O Brasil mantinha uma mão de obra escrava, ela era densa, porém, a gente estava sozinho nessa. Tá? Não tinha mais nenhum país participando desse comércio. O Brasil começou a sofrer uma pressão, tanto econômica por conta dos ingleses, e sofria uma certa pressão humanitária também. Porque aí várias pessoas já estavam falando que isso não era uma coisa humana, que isso não era possível, né, de existir, de acontecer. E aqui dentro, então, os dois pontos que eu queria falar para vocês do segundo reinado, esses dois vão juntos. Na verdade, os três vão juntos. Né? O café, a imigração e o processo de abolição. Vou botar. Essas são as principais características do segundo reinado. Ao mesmo tempo, aqui dentro também estava rolando uma pressão forte para que a escravidão fosse abolida, gente, porque principalmente os escravizados e os ex-escravizados já não estavam mais aceitando isso, de forma alguma. Né? Tinha muitos ex-escravizados, pessoas que conseguiram, de alguma forma, a sua alforria, ou negros que nasceram livres e que estavam aí nessa luta para que a escravidão fosse abolida, se especializando, estudando direito, criando movimentos políticos. Eu quero dar uma aula para vocês só sobre processo de abolição, porque ele é um processo bem vasto, bem intenso e bem longo também. Então, assim, é um momento que o Brasil sim tem mão de obra escrava. Essa é uma mão de obra muito importante para a expansão do café, porque acho que qualquer economia agrícola, né? Ela exige uma mão de obra muito pesada, que trabalha no campo, que mexe com a terra. É muito pesado, né? Você não vai ter gente intelectual querendo fazer esse tipo de trabalho. Por outro lado, você precisa de muitos trabalhadores. Então, se você for pagar um bom salário para eles e promover boas condições, vai sair muito caro, né? Então, por isso que a base da economia do plantation, que eu mostrei para vocês, era mão de obra escrava. Então, à medida que a mão de obra escrava ela vai se tornando mais importante aqui na economia brasileira, ela também vai se tornando muito insegura, porque os outros países já estão pressionando o Brasil, porque aqui dentro está rolando um processo de abolição. Então, esses cafeicultores, eles estão entendendo que vai dar ruim em algum momento. Eles estão mantendo a escravidão até onde dá, mas eles estão entendendo que em algum momento não vai dar, né?
Então, eles começam a abrir as portas para a imigração. Tá? Que é essa imigração aqui? Além disso, a imigração, para além do trabalho, deixa eu, teve uma coisa que eu botei para vocês na última aula, que foi sobre a primeira Constituição, e um dos pontos da primeira Constituição é que o Brasil promovia a liberdade sendo um país católico, mas ele permitia a liberdade religiosa. Gente, isso não era normal no mundo nessa época. A Europa, não sei se vocês lembram de outras aulas, mas a Europa tinha sempre uma religião oficial. A França tinha sido católica, a França já estava no momento republicano de fé. Isso promovia a liberdade em tese. Sabe? Foi um grande imigração. Vocês estão me ouvindo? Que a minha conexão está instável. Estamos ouvindo sim. Estão ouvindo? Acho que agora caiu, peraí. Voltou. Gente. Imigração, isso aqui eu vou só dar um detalhe para vocês, quando a gente pensa em imigração, eu vou apagar depois, tá? Isso que eu vou escrever aqui não está relacionado ao resto da aula. Para você ter uma imigração, você precisa de 3 fatores, tá? O primeiro deles é o polo de expulsão. O segundo deles é o transporte. E o segundo dele é o polo de atração. Ninguém vai imigrar porque a vida lá é boa, mas a vida aqui também é. Não, as pessoas saem de onde elas estão porque não está maneiro, porque tem algum problema, né? Então você precisa disso, você precisa desse polo de expulsão aqui, tá? Você precisa ter um motivo para que uma coisa é eu aqui sozinha na minha, né? No Canadá. Legal, isso é uma coisa minha, pessoal. Para a gente ter um movimento migratório, uma galera fazer esse movimento, ter para um lugar novo, com uma diferente, com uma língua que você não fala, você precisa ter um polo de expulsão. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele lugar ele está fazendo com que as pessoas saiam dali. Está tendo algum problema. Alguém consegue chutar? Estou falando para vocês que vocês conseguem entender por que está aí? Esse momento, galera, a Primeira Guerra Mundial já está se delineando, tá? A gente pode ver isso em outra aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial ela não aconteceu do nada, tá? Ela foi uma sucessão de guerras então, ódio, guerra mesmo, né? As pessoas fogem de guerra. Então, ao mesmo tempo que o Brasil ele está oferecendo aqui trabalho, liberdade religiosa, lá na Europa está muito ruim. Então, vai impulsionar com que muita gente venha para cá. 80% dos imigrantes dessa época são imigrantes italianos. E aí, daí a gente tem aqui uma grande influência mesmo da cultura italiana. Que cultura italiana que a gente tem muito na comida, né? Muito mesmo. Principalmente em São Paulo. A comida italiana é uma comida tipicamente paulista, né? A pizza, a massa. A gente tem várias palavras no nosso vocabulário. A gente tem muita influência do catolicismo italiano também, né? Enfim, várias outras tradições culturais dessa grande mão de obra italiana que chega. A gente tem 10 minutinhos ainda, então antes de eu falar do processo de abolição, quero falar mais uma coisa sobre essa imigração. Ela é uma imigração, não sei quantos anos vocês têm, não sei se alguém aqui é mais velho, tem a minha idade. Quando eu estava crescendo, teve aquela novela Terra Nostra, que falava um pouquinho dessa história, dessa imigração italiana.
E aí parece que eu estou falando coisas legais para vocês, né? Tipo, o Brasil oferecia liberdade religiosa, o Brasil oferecia emprego. Só que foi muito ruim, tá, gente? Foi uma... A gente ele tá acostumado, ele como escravos, porque a escravidão de então, ela tinha esse preço, né? E esses imigrantes, eles eram europeus, casados, brancos. Mas não foi uma coisa, então, assim, não foi péssimo como a escravidão foi. A escravidão foi uma coisa... Os eventos históricos conseguem se comparar ao horror que foi a escravidão africana no Brasil. Foram tratados muito mal, assim. Eles não dormiam em senzalas, não eram chicotados, sendo muito maltratados, e era um trabalho... La- Alô, professora? Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvir? Aham. Beleza, Eu desculpa. acho que Peraí. se só desligar a câmera, eu acho que consegue ficar mais rápido, porque ele só vai focar em alguma coisa na internet. Mas, senhora, Melhorou? fala mais um pouco, por favor. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Estamos conseguindo agora. Vocês pararam de me ouvir aonde, gente? Eu não sei se eu parei antes de cair. Já que eu não lembro exatamente, desculpa. Bom, eu só estava falando para vocês que essa imigração, ela foi uma imigração que foi muito maltratada também, tá? Parece que é bonito, né? Poxa, o Brasil tinha emprego, o Brasil tinha liberdade religiosa. Só que ela foi um processo muito ruim, muito árduo. Os empresários brasileiros davam as passagens para esses imigrantes. E aí, quando eles chegavam aqui, eles descobriram que essas passagens eram uma dívida que eles tinham que pagar. Era muito pequeno. Então, essa dívida crescia, tá? E fora isso, eles tinham que comprar comida. Então, eles também acabavam comprando com o próprio fazendeiro. E aumentava a dívida. Então, acabava que eles tinham uma espécie de escravidão por dívidas, sabe? Era um trabalho muito árduo, com um salário muito baixo. E, enfim, foi um sistema muito, muito, muito difícil, essa chegada dos imigrantes aqui no Brasil. Isso aconteceu principalmente no Sudeste, nesse Vale da Paraíba, como eu falei para vocês, e aconteceu bastante no Sul também, no Sul do Brasil, onde tinha as fazendas mais de uvas, né, as vinícolas. E aí, só para também não segurar vocês muito tempo aqui na aula, o terceiro ponto do Segundo Reinado, que ele é muito importante, é o processo de abolição, como eu já falei para vocês. É uma coisa muito... É uma dicotomia muito grande, porque o Brasil ele estava no ápice da sua importação de escravos, né? Então havia muita escravidão, havia ainda muito tráfico de escravos para cá, mas também essa pressão toda que eu já falei para vocês. Primeiro, uma pressão internacional, né? Principalmente por causa da Inglaterra, pelo desenvolvimento do capitalismo, e pressão de outros países, inclusive aqui na América Latina, que já tinham abolido a escravidão. Isso era um fator importante. E o segundo fator, de fato, era o contexto interno de muitos grupos negros lutando pelo fim da escravidão. E quando eu digo lutando, não é só revolta armada, é assim, lutando mesmo, fazendo movimentos políticos, se desenvolvendo enquanto grupos culturais organizados, uma resistência cada vez maior, né? Então é um momento que vai ter bastante. Legal, Marcelo, já te respondo. Vai ter bastante quilombos, né? Bastante desenvolvimento de quilombos na história do Brasil.
E também, gente, uma população branca que já entendia que isso não era ok, né? Que já entendia que não estava ok ter escravos. Então, também essa população branca participava desse processo de abolição. Então, são os 3 grandes aspectos do segundo reinado, tá? Que eu acho que se a gente tivesse que resumir esse grande governo de 50 anos, a gente resume pensando na expansão do café, no aumento da imigração para cá e no processo de abolição que vai se desenvolver. Para responder o Marcelo, né? Ele falou por que tem tanta favela aqui no Brasil. O Brasil, ele tem, Marcelo, acho que são 2 pontos. O primeiro deles é a gente pensar na imensa desigualdade social. Assim, a desigualdade social, gente, ela é a regra do capitalismo. Tá? Qualquer país capitalista vai ter alguma desigualdade social. O que quer dizer que as pessoas não têm as mesmas condições, né? Mas a gente, no Brasil, vive uma desigualdade social muito bizarra. Ela é muito grande, né? Ao ponto de que tem gente que morre de fome e tem gente que tem várias propriedades, né? Avião, né? Então, isso é uma desigualdade social muito grande. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quesito favela mesmo em si. Ele tem bastante a ver com o movimento migratório, né? Então, exatamente por conta desse desenvolvimento do Sudeste, a gente sabe que vai concentrar muito capital no século XX e o Nordeste, em algum momento, ficou muito empobrecido. Então, lá para meados do século XX, vai muita gente vir para cá para poder trabalhar, para poder ter algum dinheiro para mandar para suas famílias. E essas pessoas não têm como pagar uma vida no Sudeste, né? Então, vão se desenvolvendo esses conglomerados que a gente chama de favelas. Principalmente por conta desse movimento migratório, né? Esse é um aspecto. E o outro aspecto ainda, né? Mas hoje em dia a gente vê favela em qualquer lugar do Brasil, né? Também no Nordeste. Isso acontece porque também houve um grande movimento de saída do campo. Como eu estou falando para vocês, o Brasil é um país muito agrícola, até hoje e no passar das décadas, muito desse trabalho agrícola ele passou a ser feito por máquinas. E aí a pessoa, o camponês, ele foi ficando sem emprego e ele teve que ir para a cidade. E aí, de novo, esse custo de vida da cidade é um custo de vida que as pessoas não conseguem bancar, né? Eu acho que assim, de novo, falei que eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu sei que todo mundo aqui é adulto, né? Eu acho, assim, adulto, digo, pelo menos vocês devem estar perto aí dos 18 anos, imagino que todo mundo saiba o que é viver no Rio de Janeiro, né? Muito caro, gente, a gente não consegue, né? Tipo, a gente trabalha mais do que o possível e mal consegue pagar um aluguel e fazer mercado, assim. Então, e aí depende muito do trabalho que as pessoas conseguem ter, né? Nas favelas não se paga IPTU, não se paga uma série de impostos que tornam a vida ainda mais cara, né? Então, assim, Marcelo, são muitos aspectos, mas eu diria que o principal deles é a nossa enorme desigualdade social, que ela não é normal, assim. Não é uma desigualdade social que a gente vai ver na maioria dos países. Pessoal, de novo, eu tô com a sensação, como eu sempre fico, de que eu dei um monte de informação para vocês, né? Eu não sei, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer que eu volte em algum ponto na próxima aula? Ou perguntar agora? Professora, Oi. mas também as favelas não tiveram início quando teve a abolição e os negros foram abandonados à própria sorte e subiram os morros para poder fazer as casas deles, né? Inclusive aquele morro que tem atrás da Central do Brasil foi a primeira favela aqui do Rio. Eu esqueci o nome daquele morro. Sim, isso é da Conceição, não é? Não, não é o da Não, Conceição, não. Não. É atrás da Central. Deixa eu jogar aqui. Providência, Morro da Providência. Providência. Sim, Silvana, isso muito, muito. Quando a gente fala da desigualdade social, é exatamente isso que você está falando, né? Na nossa próxima aula, quando a gente fala da Lei Áurea, a gente vai ver que foi isso, né? Os escravos foram abolidos, a escravidão foi abolida, legal. Mas os escravos continuaram sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, né?
E aí, ou eles ficavam nas fazendas, onde eles continuavam a ser tratados como escravos, ou eles saíam sem ter nada, né? Literalmente nada. Assim. Então, eles realmente foram morar em lugares que deram origem às favelas. Na época, ainda não eram as favelas. Na época, a gente via aquele tipo de organização social como cortiço. E aí, um pouquinho mais para frente, no começo do Brasil República, quando até o governo do Rodrigues Alves, o nome desse cara, ele fez uma reforma. E gente, para mim, a gente continua vivendo a mesma história. Né? O cara, ele resolveu fazer uma reforma no Rio de Janeiro para tornar o Rio de Janeiro bonito. Só que, em vez de resolver os problemas do Rio, ele simplesmente destruiu os cortiços. Ele destruiu mesmo, assim, ele desapropriou as pessoas, desalojou, queimou as casas. E as pessoas aí, sim, sem ter para onde ir, e o Rio de Janeiro começou a ter várias leis de que não podia se construir casas feias, assim, né, na cidade, começam a subir os morros. E aí começam as primeiras favelas, isso é no começo do século XX. Mas é exatamente isso sim, Silvana. Né? Eu acho que boa parte da nossa desigualdade social ela é pautada por essa longa escravidão e por esse processo de abolição ridículo, né? Assim. Que é isso, gente. Então, assim, eu diria, assim, fazer um resumão da aula, eu diria que esse período do Segundo Reinado, ele foi muito pautado pela expansão do café, por um processo de abolição que começa a se delinear e pelo aumento da mão de obra imigrante para cá, tá? É isso, gente. Não sei. Vocês sabem se semana que vem a gente tem... Ah, não, porque semana que vem nem seria eu, né? Seria professora de biologia. É isso, mas enfim, vejo vocês em breve. E eu acho que vocês têm meu e-mail, né? Fiquem à vontade para me contactar, mandar dúvida, questão. Estou super à disposição. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite.